Boa noite a todos. Bom estarmos juntos de novo aqui. E hoje nós vamos pegar a segunda sessão, a profissão de fé, os símbolos da fé. Então, quando nós dizemos eu creio, eu falo sobre a minha fé. É aquilo que eu creio, que eu aceito, aceito como verdade. Agora, quando nós dizemos nós cremos, aí nós nos colocamos na fé da igreja, na mesma fé da igreja. Então, seguindo qualquer oração que nós fazemos na igreja, quando nós dizemos cremos, é a fé que a igreja nos ensina. E quando eu digo creio, é a minha fé particular. Nessa profissão de fé, então, ele vai começar falando então do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que no credo é isso que nós rezamos. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele se divide nessas três partes. Na primeira fala da pessoa divina do Pai. Então nós vamos começar hoje falando do Pai. A segunda parte é na pessoa divina do Filho, que nos trouxe a redenção. E na terceira parte do creio, então fala sobre o Espírito Santo. No artigo 1, então começa já falando sobre Deus Pai. E é aqui que nós começamos. Então o creio começa, creio em Deus. Nós cremos em Deus. E se nós não crêssemos em Deus, tudo mais que vem de Deus não teria validade. Não existiria, porque tudo começou com o Deus que é Pai. Creio em um só Deus. O próprio Deus fala, quando ele começa a revelar, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que ele precisava lá no início da história da salvação proclamar isso? Porque todos aqueles povos que existiam eram politeístas. E aí então Deus, quando separou Abraão, separou para fazer com que o povo dele fosse monoteísta, cresce no único e verdadeiro Deus, o único Deus que existe. O nosso Deus é único, nós temos um único Deus, é um único Senhor, mas nunca podemos esquecer que Ele é único, mas Ele é trino. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com a sua peculiaridade, mas é um único Deus. Deus revela o seu nome. Abraão perguntou para Deus lá na sarça ardente, quando ele fosse falar com o povo dele, como que ele teria que informar o povo com quem ele estava falando. E aí ele falou, começa falando, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, mas começa com eu sou. Quem é Deus? Deus é eu sou. Eu sou aquele que é. Deus não deu um nome para ele. Nós não temos um nome para Deus, porque ele não tem esse nome. Deus é. Eu sou quem sou. Então, quando Deus começa a se revelar, ele começa a se revelar como aquele que é todas as coisas. Tudo que existe, o que não existe é Deus. E ele é tudo em todos. O povo de Israel não pronuncia o nome de Deus nas sinagogas, nas leituras, por respeito à santidade de Deus. Então eles adotam, assim como nós adotamos Deus, eles adotam o Adonai, ou então Kyrios, do grego. O Deus é um Deus de ternura e compaixão. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala para Moisés, né? Farei passar diante de ti a minha beleza e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. Por isso que tem aí os testemunhas de Jeová. Esse Jeová vem de Yahvé. Mas vamos lembrar que o judeu chama Adonai, ou Kyrios. Deus se revela rico em misericórdia. Quando Deus se revela para Moisés, Moisés pede quem
como é o seu nome? Ele falou, eu sou. Em João 8, 28, Jesus fala, eu sou. Esse eu sou de Jesus é o mesmo eu sou lá que Deus revelou para Moisés. Por que que é o mesmo eu sou? Ora, é muito fácil. Por que que é o mesmo? Porque o nosso Deus é uno e trino. Lá na criação do mundo estava o Deus Pai, mas estava também o Filho e o Espírito Santo. Com Jesus aqui na terra estava o Filho, mas junto com o Filho está sempre o Pai e o Espírito Santo. Onde o Espírito está, também está o Pai e o Filho. 3 pessoas em um único Deus. Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Isso é uma coisa que o nosso entendimento humano não consegue captar muito. Como que pode não ter origem e não ter fim? Isso é Deus. E isso, não sei quando nós vamos entender, mas é Deus. Deus é verdade, pois Deus é luz e nele não é trevas. Deus é rico em amor e fidelidade. No 215, Deus é verdade. O princípio da tua palavra é verdade, tuas normas são justiça sempre. Está lá no Salmo 119. Sim, Senhor Deus, és tu que és, as tuas palavras são verdade. Segundo Samuel. As palavras de Deus são sempre verdade. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Então, o que é que Jesus veio fazer aqui? Deus enviou seu Filho para fazer o quê? Para dar testemunho da verdade. Implantar o reino de Deus testemunhando a verdade. Deus é amor. E acho que aqui nenhum de nós tem alguma dúvida. Deus é amor. Aqui no Catecismo ele dá um exemplo de como, quando Deus fala de amor, lá de Isaías, eu te amei com amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Mas é um outro exemplo, que também é de Isaías, que fala do amor de Deus. Quando ele diz assim, pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Então esse é o amor de Deus. Ele pega alguma coisa muito difícil de acontecer, que é uma mãe esquecer do filho, e eu creio que a mãe, para esquecer do filho, só se ela tiver algum problema mental, senão não esquece. Então pega algo muito difícil e diz que mesmo que uma mãe esqueça, ele não vai esquecer nunca de nós. E depois, precisa prova de amor maior do que mandar que o seu Filho único viesse aqui na terra sofrer por nós? Então, não existe prova de amor maior que isso. O alcance da fé no Deus único, crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o seu ser, tem consequências para a nossa vida. Bom, primeiro, a consequência nós cremos no Deus único é que nós temos que conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus tudo pode, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Significa viver a ação de graças com Deus. Então, se eu creio, eu tenho que estar nessa graça de Deus, vivendo essa ação de graça com Ele. Conhecer a unidade e a dignidade de todos os homens. Aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama verdadeiramente a Deus. Isso está lá, São João nos falando nas suas cartas. Então, conhecer a dignidade de todos os homens. Todos eles são a imagem e semelhança de Deus. Para qualquer pessoa que você olhar, lembre, ela é a imagem e semelhança de Deus. Significa usar corretamente as coisas criadas. Então, tudo aquilo que Deus nos deu, nós temos que saber usufruir, saber cuidar do que Deus deixou para nós.
Significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo nas adversidades. Então, quando a maioria dos cristãos estão passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que fazem é brigar com Deus. A maioria. Mas, se nós amamos a Deus e confiamos em Deus, as nossas adversidades vão ser um caminho para algo maior sempre. E aqui dá aquele exemplo dessa oração de Santa Teresinha de Jesus. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Veja que linda essa oração. No parágrafo 2, e eu vendo essa oração aqui agora, eu gostaria que nós colocássemos todo esse nosso tempo que nós estamos aqui reunidos hoje como se fosse uma oração, e essa oração pedindo a cura logo da Sônia, do Miro, que vocês devem saber que eles estão com Covid, e tem um ministro da Eucaristia que quando eu fiz a cirurgia vinha trazer para mim aqui, que está internado, foi para o oxigênio hoje. Também gostaria de deixar como um momento de estudo, mas de oração ao mesmo tempo, pedindo a cura de todos eles. No parágrafo 2, então, vejam, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não no nome de 3 pessoas, é uma pessoa só. Certo? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro, único Pai, Filho e Espírito Santo se revela e reconcilia consigo e une os homens que se afastam do pecado. Então, o que faz toda a história da salvação? Toda ela, lá do comecinho de Adão e Eva até a vinda de Jesus, inclusive com as cartas dos apóstolos. Todas elas nos remetem a esse Deus uno e trino, que está sempre procurando nos ensinar o caminho que nos afasta do pecado. O Pai é a origem de toda autoridade, transcende ao mesmo tempo a bondade dos seus filhos. Deus é a origem de tudo. Jesus revelou que Deus é Pai. Até a vinda de Jesus, o povo de Deus sempre pensava em Deus como um Deus poderoso, um Deus dos exércitos, um Deus que cobrava muito e que punia muito. E aí vem Jesus e chama Deus de Pai. E depois coloca aquela palavrinha lá, Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Transformando isso, aquele que chama o Pai de paizinho é porque é uma grande relação de amor. E Jesus vem nos ensinar esse amor do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Só Jesus realmente conhece Deus. Nós conhecemos de Deus Pai aquilo que Jesus revelou. A nossa parte do conhecimento, tanto de Jesus, ou do nosso Deus Trino, é muito pequena ainda, mas aquilo que Jesus revelou nos dá a entender que Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos perdoa e que nos quer a todos nós junto com Ele. No Concílio Ecumênico de Nicéia que começou então a se originar essa ideia, colocar no papel essa ideia que já vinha desde os apóstolos, de que Deus é uno e trino, que o Filho é consubstancial ao Pai. O que quer dizer consubstancial? Consubstancial quer dizer o Filho, o Pai e o Espírito Santo são feitos da mesma substância. Que substância é essa? Não sabemos. Como que é o Espírito de Deus? Não sabemos. Deus é, e não sabemos como Deus é, não sabemos essa substância de Deus. Então, para a igreja fazer com que nós entendamos um pouco mais, ela nos diz que eles são 3 pessoas na mesma substância. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito.
Então, quando Jesus anuncia que vem outro Paráclito, esse é o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele prometeu a vinda do Paráclito. E o Paráclito veio. Foi através do Paráclito, do Espírito Santo, que a igreja começou a se organizar e sair, fazer a vontade de Jesus, de Deus. Pregar o Evangelho a toda criatura. Foi só aí que eles perderam o medo, foi só aí que a sua mente se clareou e que eles conseguiram entender tudo aquilo que Jesus tinha falado. A origem do Espírito Santo, a origem dele é do Pai e do Filho. Tem uma tentativa de se explicar o que é o Espírito Santo. O Pai ama tanto o Filho, o Filho ama tanto o Pai. Os dois se amam tanto que esse amor dos dois é o Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo? É o amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai, que se esparrama, então, por toda a humanidade. Essa é uma maneira bem simplista, mas que faz com que os nossos catequizandos entendam. Na tradição latina, que é a nossa, o credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Mais ou menos assim como eu falei, é o amor de um para o outro que se transforma nesse Espírito. Mas quem veio primeiro? Deus é trino, Deus é uno. Quem veio primeiro? Não, Deus é Deus. Jesus foi gerado, não criado. Deus não tem começo nem fim, assim como Jesus e também o Espírito Santo. Então, eles são desde sempre. O dogma da Santíssima Trindade, então, ele começa desde as origens da Igreja Católica. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Nas cartas de Paulo sempre tem um preâmbulo, um início para quem é endereçado, e normalmente ele fala isso. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então essa Trindade Santa vem desde a igreja primitiva. E qual era a igreja primitiva? Católica, apostólica, romana, essa que você participa. Lá pelo ano 101 é que pela primeira vez se ouviu a palavra católica, mas já era a nossa igreja desde esse tempo. O dogma da Santíssima Trindade, então a Trindade é una, as pessoas divinas não dividem entre si uma única divindade, mas cada uma delas é um Deus por inteiro. Veja, 3 pessoas em um só Deus. Não são 3 pessoas separadas, é uma pessoa, é um só Deus, mas cada uma tem a sua individualidade. Isso está no parágrafo 253, tá? As pessoas divinas não dividem entre si uma única divindade, não são 3 pessoas e uma divindade só. São 3 divindades em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Eu sei que depois que nós estudarmos tudo isso sobre a Santíssima Trindade, nós ainda vamos ficar pensando, mas como é isso? Poxa, não adianta nós ficarmos pensando como é isso. A igreja nos ensina assim, nós somos igreja, nós cremos que é assim. E da onde a igreja tirou isso? Tirou da palavra de Deus. Tá? É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra oposição de relação. Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Vejam essa explicação, então, do nosso catecismo. 3 divindades, um só Deus. As obras divinas e as missões trinitárias.
Deus, no 2:5:7, Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos que Deus é amor, esse amor é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sempre da Trindade. No 258, toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Toda a economia, quer dizer, toda a ação de Deus nessa terra é obra da divindade trina, das três pessoas. Então, quando nós falamos Deus criou o mundo, quem é que estava lá na criação do mundo? Pai, Filho e Espírito Santo. Lá na sarça ardente, quem estava lá quando chamou Moisés? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que se comunicou com Moisés? O Pai, mas é obra da Trindade Santa. Quem tirou o povo de Deus do Egito? Foi a Trindade Santa. Quem é que morreu na cruz aqui? Se toda a obra da economia, toda a obra feita aqui na terra é obra da Trindade Santa, o Filho morreu, mas onde o Filho está, está todo o Pai e todo o Espírito. Nós podemos dizer que Deus também morreu na cruz por nós, que o Espírito Santo também morreu na cruz por nós, porque eles por inteiro estão sempre juntos. Contudo, cada pessoa divina opera a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Então tem coisas que foi Jesus que fez. Por exemplo, morrer na cruz, foi Jesus que fez. Mas o Pai e o Filho estavam ali, porque eles estão por inteiro um no outro. É isso que é um pouco difícil de entendermos. Mas nós não precisamos muito entender, nós temos que crer. E entender mesmo, nós vamos entender quando estivermos juntos com o Pai. O Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas, um Deus e Pai do qual são todas as coisas. Então tudo é de Deus, tudo é do Espírito Santo, tudo é de Jesus Cristo. Deus é todo-poderoso. Nós sabemos que Deus é onipotente, quer dizer, pode tudo, onipresente, está em todos os lugares, e onisciente, sabe todas as coisas. Mas aqui no Catecismo da Igreja Católica, ele só vai falar, no nosso credo, só vai falar do Deus que é todo-poderoso. Então, da onipotência de Deus. Tá? Então, lá no Antigo Testamento ele é chamado o poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos, Deus é o forte, o valente. Se Deus é todo poderoso no céu e na terra, por isso nada lhe é impossível, ele é o Senhor do universo, ele estabeleceu a ordem do universo. Então tudo isso para nos falar de ser Deus todo-poderoso. Tu te compadeces de todos, porque tudo podes. No 270, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida das nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Então, até por ele ser todo-poderoso, que ele tem esse poder de nos perdoar. Veja, nós, no nosso pensamento humano, tem muitas pessoas que nós não perdoaríamos, certo? Garanto que vocês, se pedir para pensar, vocês teriam alguém que vocês, assim, não perdoariam de jeito nenhum. Mas Deus tudo pode, porque Ele é todo-poderoso. Mesmo quando ele se parece fraco, mesmo na impotência de Deus, aí é que se mostra a sua força. Quando ele parece impotente, parece incapaz de impedir o mal. Às vezes acontece um mal na nossa vida e nós ficamos pensando, por que Deus não impediu isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Será que Deus não podia ter impedido? Deus podia sim. Mas veja, se Deus deixou que o seu filho fosse assassinado, foi um homicídio que fizeram com Jesus aqui.
Se Deus deixou que seu filho foi assassinado para tirar um ensinamento muito maior, imagina na nossa vida, com pequenas coisas, pequenos males que nos acontecem. Então sempre Deus, mesmo quando nós pensamos, quando aparece impotente e fraco, Ele está sempre nos ensinando alguma coisa a mais. Deus poderia evitar todos os males, mas é para tirar um bem maior do mal que acontece. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. A onipotência de Deus quer dizer Deus tudo pode. Então, se Deus tudo pode, como que Deus pôde criar esse universo maravilhoso e de repente deixar que matassem o seu filho? Então, Deus tudo pode, todas as coisas. E esse universo que está sempre se expandindo. E se eu for falar de Deus onipresente, que não está tratando aqui, mas olha, estou vendo aqui um monte de rostinhos de pessoas aqui que estão se preocupando em falar com Deus. E aí, como disse Santo Agostinho, ele está por inteiro na casa de cada um de vocês aí e aqui na minha. Por inteiro, certo? O que é por inteiro? Ele tudo pode. Ele está por inteiro na casa de cada um de vocês, mas ele não está só aí. E para nós não, se eu estou por inteiro aqui, eu estou aqui, só aqui. Deus não, Ele está inteiro em cada um desses lugares, em cada um dessas casas. No parágrafo 4º fala do Criador, no 279. No princípio Deus criou os céus e a terra, ou o céu e a terra. O que importa para nós é que foi Deus que criou os céus e a terra. Como que Ele fez para criar? Não sabemos, ninguém sabe. Mas foi Ele que criou. De onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa origem? Essas são as grandes perguntas do universo, da humanidade. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. Então Deus criou todas as coisas, e no 6º dia, quando Ele terminou a sua criação, Ele nos criou. Então nós somos essa criação predileta de Deus. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual o sentido de tal origem. Então, para nós não interessa quantos bilhões de anos, se foi o Big Bang, se não foi, se Adão e Eva existiu desse jeitinho que está na Bíblia, se não existiu, se o homem foi criado lá no início quase como um ser irracional e Deus foi aperfeiçoando ou não. O que importa para nós é que foi Deus que criou o universo, os céus e a terra, e foi Deus que nos criou. E agora vamos lembrar, 1 bilhão de anos não é nada para quem é eterno. E nós nascemos para sermos imortais, né? Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Então tudo foi criado pela palavra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação da aliança de Deus. A aliança que Deus fez conosco. Da revelação, a revelação da criação. Como Deus criou, para que Deus criou. E isso nós sabemos para que Deus nos criou. Para que Deus criou esse universo. E depois nos criou. O universo foi dado para nós e nós devemos cuidar desse universo, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Nos 3 primeiros capítulos está a criação do mundo.
Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E no livro de João 1:1 também diz: no princípio era o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Sobre a criação do mundo, quando começa Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, comecinho da Bíblia. Depois, o apóstolo João, falando sobre Jesus, ele diz: no princípio era o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. João aqui está falando de quem? Está falando de Jesus. No princípio era o Verbo. E lá no Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Quer dizer, Deus criou o céu e a terra, o Verbo era Deus, que fala João, é que Jesus estava lá no princípio da criação de todas as coisas. E se um dia alguém falasse, não, quem criou o mundo foi o Big Bang, pode ser. Se a ciência comprovar um dia, no próprio catecismo nós vamos dizer que a fé e a ciência não andam separadas. Pode ser que tenha vindo do Big Bang, mas quem é que programou esse Big Bang? Aí eu vou acreditar. Existiu o Big Bang, mas quem programou esse Big Bang foi Deus. É aí que vai a minha fé. É aí que deve ir a nossa fé. Só existe um Deus. Ele é Pai, Ele é Deus, é o Criador, é o Autor e é o Ordenador. Só temos um Deus. Apesar dele ser Pai, Filho e Espírito Santo, o mundo foi criado para a glória de Deus. Está aqui no 293. No 294, isso aqui é importante para nós. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor à glória de sua graça. Então Deus quis isso, quis nos fazer filhos adotivos dele, para a glória e louvor de Deus. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e amor. O mundo não é produto de uma necessidade. Deus não tinha essa necessidade de criar o mundo. Mas Deus quis, por amor, criar esse mundo e nos dar. Deus cria tudo do nada. Se for o Big Bang, então quer dizer que todo esse universo era um átomo minúsculo, e de uma explosão desse átomo minúsculo veio todo esse universo que nós vemos. Mas isso é a criação de Deus. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como verdade, cheia de promessa e esperança. Então, toda a Escritura vem nos dizer, é a partir do nada que Deus criou. Deus criou o mundo ordenado e bom. A ciência, de vez em quando, consegue explicar alguma coisa, mas vejam, como é que Deus conseguiu fazer com que, por exemplo, a Terra girasse em torno do Sol sempre com a mesma velocidade, sempre do mesmo jeito, e em torno de si sempre do mesmo jeito, e que ainda que tivesse uma lua girando em volta da Terra sempre do mesmo jeito. Vejam que ordenação mais linda que Deus fez. E se alguma coisa nessa ordenação da Terra e da Lua der errado, pode acabar a vida aqui, mas Deus fez de um jeito que aqui pudesse ter vida. Então tudo ordenado, tudo minuciosamente ordenado. Até se pensarmos no nosso corpo, quantos bilhões de células tem o nosso corpo, minúsculas, uma grudadinha na outra, e com isso nós temos vida. E Deus viu que isso era bom, muito bom. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem, aí Ele viu que era muito bom. Então, nós somos a criatura perfeita de Deus. Deus transcende a criação e está presente nela. Então, Deus é mais. Deus é antes, é durante, é depois de nós. E Deus está presente em toda a criação. Está presente no homem, mas também está presente em toda a criação do mundo, do universo. Deus mantém e sustenta a criação. No 301.
Então, esse sustentar, vamos imaginar de novo aqui a nossa Terra girando das duas maneiras, em volta do Sol e girando em volta de si mesma. Deus sustenta tudo isso. E sustenta isso há milhares ou bilhões de anos. Esse mesmo jeitinho. Então a criação toda, e não só aqui, né? A Terra é um minúsculo, é um grãozinho de areia perto do universo. E todo o universo é sustentado por Deus. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. A divina providência é para nós. A providência de Deus como Criador está sempre ali nos ajudando. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Isso aqui se refere lá quando Jesus disse: vocês não pensem o que vão comer amanhã, o que vão vestir amanhã. Vejam os pássaros. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem pus a minha confiança. E morreu por isso, porque a confiança dele estava em Jesus. Aos homens, Deus concede participar livremente da sua providência, no 307. No 308, eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir das suas criaturas. Deus está agindo em nós a todo momento. Em todas as criaturas Deus está agindo. A providência e o escândalo do mal. Aqui quando nós perguntamos, né? Será que Deus não poderia evitar esse mal? Por que o mal existe? Foi Deus que criou o mal? Não há uma resposta rápida. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Deus criou o bem. Mas por que Deus criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada. Vejam essa ideia aqui. Deus criou um mundo perfeito, organizado. Deus está em tudo, está em todas as coisas. Mas o mundo está em estado de caminhada. Todos nós que estamos aqui estamos em estado de caminhada. E a nossa caminhada, o nosso rumo, o rumo de Jesus sempre era ir para Jerusalém. Nossa caminhada é para Jerusalém celeste. Então nós estamos nessa caminhada. E nessa caminhada, os males que nós vamos passar aqui são para a nossa purificação. Juntamente com o bem físico, portanto, existe o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição. Então existe o bem físico e o mal físico. A perfeição só vai existir quando nós estivermos no céu. Quando toda a criação de Deus tiver atingido essa perfeição. Os homens e os anjos, criaturas inteligentes livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Nós temos que ir para Deus por opção nossa. Por isso nós estamos em caminhada. É sempre uma opção livre. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então Deus está sempre junto. Se eu estou firme nessa fé, Deus vai me ajudar nas dificuldades e nas tentações. Ele coopera comigo. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Mas o caminho da sua providência muitas vezes são desconhecidos. Então nós não sabemos o que vem pela frente. Mas nós, mesmo sem saber o que vem pela frente, Deus está conosco nos ajudando. No parágrafo 5, céu e a terra. Na Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe. Tudo que existe que nós conhecemos e não conhecemos é céu e terra. E às vezes aparece a palavra céus. Tá? Então isso tudo é o que foi criado por Deus. O céu ou os céus pode configurar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus.
Então, quando nós falamos o céu, às vezes nós olhamos para cima, para as nuvens, mas o céu também significa o lugar da morada de Deus, o lugar que nós vamos morar na eternidade. Esse é o céu. E lá é o lugar das criaturas espirituais, das que crerem em Deus. A existência dos anjos. Então, todos nós, isso aqui eu vou falar aqui porque você já sabe, todos nós temos um anjo da guarda colocado ao nosso lado do nosso nascimento até a nossa morte. Quando o Filho do Homem viver na sua glória com todos os seus anjos, no último dia, na ressurreição final, quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos, ele não vai vir sozinho, ele vai vir com todos os seus anjos. Os anjos na vida da igreja. Bom, eles apareceram diversas vezes na vida da igreja, mas a vez mais importante que eles apareceram é quando apareceu o anjo Gabriel para Maria e falou: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, anjo existe ou não existe? Anjo existe. E tem alguns anjos que servem mais perto do Senhor. Miguel, Rafael e Gabriel, né? Certo? Então, que servem mais perto do Senhor, na presença do Senhor, digamos, são os anjos mais poderosos. Esses nos trouxeram novidades aqui, como por exemplo essa. Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção e pela sua intercessão. Olha, está no 336. Se vocês quiserem provar para alguém um dia que nós temos um anjo da guarda, está aqui, tá? O anjo protetor e pastor. O mundo invisível. Não existe nada que não se deva à existência de Deus Criador. Então, nós vemos muitas coisas, mas o que nós não vemos é maior do que aquilo que nós vemos. E aquilo que nós não vemos também foi criado por Deus. Cada criatura possui sua bondade e a sua perfeição próprias. Nós temos a nossa individualidade. Cada um age de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um sabe amar de um jeito. Isso é próprio da individualidade nossa, mas foi Deus que deu. A interdependência das criaturas é querida por Deus. Nós também dependemos dos anjos, nós dependemos não só das criaturas, dos nossos irmãos, mas também do sol, da lua, das estrelas. Deus quer essa interdependência nossa. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos seus dias, lá na criação, a beleza do universo. O homem, no 343, o homem é o píncaro da obra da criação. A criação mais grandiosa de Deus. Nós podemos pensar nas maravilhas todas desse universo, no que você achar de mais lindo. Não se compara à criação que Deus fez conosco. Nós somos a obra-prima de Deus. Vamos falar do sábado aqui. O sábado foi o fim das obras, dos 6 dias, no 345. Então, essa criação de Deus em 6 dias, no sábado ele descansou. Aqui está essa diferença nossa para muitos irmãos protestantes aí que são sabatistas e para os judeus. O judeu, como não crê ainda na vinda do Cristo, ele ainda continua sendo sabatista. E muitos irmãos nossos criados há pouco tempo aí, nessas religiões novas, são sabatistas porque está lá que Deus descansou no 7º dia e é um dos mandamentos também. Mas então é assim, Deus descansou nesse 7º dia, depois de toda a sua obra. Agora, vamos lembrar, esse dia não foi um dia de 24 horas, não é esse significando esse tempo, tá? Mas então, Deus criou o mundo em 6 etapas e descansou na 7ª. Aí eles fazem esse domingo deles é no sábado, esse dia de descanso é no sábado, porque foi Deus que descansou. Mas para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação.
Então, até o sétimo dia, toda a criação antiga foi encerrada, até o descanso de Deus. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, aqui na terra, morre por nós na cruz, mas ressuscita no domingo. Então aí é que está que nós fazemos o nosso dia santo, dia do Senhor, é no dia da ressurreição do Cristo. Não é no dia da criação de descansar, é no dia que Jesus ressuscitou. Nós somos cristãos, quem é mais importante para nós de toda a história bíblica é o Cristo, é o que ele veio fazer aqui, e ele ressuscitou no domingo. Então o nosso dia santo é o domingo, por nós sermos cristãos. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e a mulher. Então nós somos imagem de Deus. Quando você olhar para qualquer irmão seu, por bonito, feio que seja, todos são lindos porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós, como humanos, podemos achar alguém mais bonito do que o outro, mas todos são imagem e semelhança de Deus. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Só nós. Mas ninguém conhece e ama o seu Criador. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Então veja, Deus, o nosso Deus é uno e trino, é um só Deus em 3 pessoas, certo? 3 pessoas. Só nós temos essa dignidade de ser pessoa. O gênero humano forma uma unidade, pois Deus de um só fez toda a raça humana. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Então nós não somos só corpo, nós somos corpo e espírito. Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana. Alma significa o princípio espiritual do homem. Vamos fazer essa comparação aqui. Jesus, quando veio na Terra, era 100% Deus e 100% homem, certo? Então, ele era carne e espírito. Nós também somos carne e espírito. Assim como Jesus, só que o espírito dele era um espírito divino. O nosso espírito provém de Deus. O nosso espírito não provém do nosso pai e da nossa mãe. O nosso espírito provém de Deus. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como forma do corpo. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Devido a esse nosso espírito, nós já estamos designados para o céu. E para quem não quiser, o outro lado. O homem e a mulher são criados em idêntica identidade, à imagem de Deus. Então nós somos criados, tanto homem quanto mulher, à imagem e semelhança de Deus. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Foi para isso que nós fomos criados. É o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então nós fomos criados homem e mulher um para o outro. Por isso, somos radicalmente contra essa ideologia de gênero e a igreja aceita o pecador. Isso é dever da igreja, aceitar o pecador, mas não o pecado. O primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em amizade com seu Criador. Então, quando nós fomos criados, nós já estávamos no paraíso e nunca deveríamos ter saído de lá. Depois veio a queda, então fomos criados, aí veio a queda do homem. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas.
A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Então, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados, bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Até os anjos, quando se revoltaram lá no céu e que foram expulsos de lá, eles todos foram criados por Deus. E foi somente por iniciativa deles, como quando nós caímos em pecado, em tentação, é também por iniciativa nossa. É nós que queremos pecar, é nós que queremos desobedecer. E foi assim com os anjos na expulsão. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, dita a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. Então, mesmo os anjos, mesmo aqui, é o mal tentando. E a tentação para o primeiro pecado para o homem foi: se você fizer isso, você será igual a Deus. E o homem e a mulher quiseram ser igual a Deus. Mas o interessante é nós entendermos aqui, vai para o inferno agora, certo? Hoje, de nós todos que estamos aqui, de toda a humanidade, aquele que rejeitar radical e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino. É só esse que vai para o inferno. Aquele que rejeitar Deus e o seu reino de forma irrevogável. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe arrependimento para os homens após a morte. E é bom nós entendermos isso aqui também. Eu posso estar aqui buscando a santidade, mas quando eu morrer ainda não vou estar inteiramente santo, certo? Eu creio que todos nós aqui estamos nessa luta. Então, mas Deus vai ver que eu estava tentando ser. Agora, se durante a minha vida eu não quis ser, eu rejeitei Deus e o seu reino, não tem perdão depois. Aí depois disso é só o inferno. Mas se eu morrer nessa tentativa da busca da santidade, eu vou ter perdão para aquelas pequenas faltas que ficarem. As primeiras consequências foram que o homem passou a ter medo, começou a ter doença, a sentir dor, e a pior das consequências do pecado original foi a morte. Morando com Deus não tem morte. Saindo da presença de Deus entrou a morte. É o pior inimigo a ser vencido. É aquele inimigo que Jesus venceu na ressurreição. Quando nós estudamos sobre o pecado original, nós sabemos que todos nós nascemos com o pecado original. Não foi nós que fizemos, foram os nossos primeiros homens e as primeiras mulheres que fizeram esse pecado. Mas como diz Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo, portanto todos pecaram. Todos compreendem aqueles que ainda nem nasceram, toda a humanidade. Mas por outro entrou a salvação. E nós cremos na salvação. O batismo então nos lava do pecado original. Não o abandonaste ao poder da morte. Mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores. Então Deus não impediu Adão e Eva de pecar, não impediu o homem de pecar, porque a graça de Jesus, a graça que veio com Jesus depois, é muito maior. São Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça.